Boa noite a todos. Hoje é domingo, dia 28 de dezembro. O tema do nosso discurso hoje é: o que você aprendeu neste um ano de ensino? Isso é uma pergunta, é um tema, ao mesmo tempo é uma pergunta para você. O que você desenvolveu neste um ano que você vem à igreja? Hoje, praticamente, aqui no nosso trabalho, hoje é a última reunião deste ano. Pastor, não vai ter reunião segunda, terça, quarta? Nós não teremos reunião mais esse ano. Essa é a última reunião. Os nossos colaboradores têm trabalhado anualmente, sem parar. As crianças têm assistido os cultos anualmente, sem parar. Como é a férias das crianças, nós não teremos a reunião de terça, nós não teremos a reunião de segunda e nem a de quarta-feira. Nós vamos reiniciar o nosso trabalho na quinta-feira, com a reunião da família, com a pastora Rose, dando início ao ciclo anual. Mas a pergunta é esta: o que você aprendeu? E sexta-feira daremos início ao nosso discipulado. O discipulado pode ser que seja sexta-feira, ou possa ser que seja aleatório, assim segundo a vontade de Deus. Amém? Ah, pastor, eu já fui levantada obreira, então eu não preciso fazer o discipulado. Fica à vontade, fica à vontade. O discipulado é para quem quer desenvolver mais, é para quem quer aprender mais e praticar. O segredo não é aprender, porque aprender todos nós aprendemos. O problema é que nós não praticamos, pastora Rosa. Pedro, nós não praticamos. Nós não praticamos, esse é o problema. Só que eu digo para você, meu amigo e minha amiga, um ano de 2025 foi um ano de libertação. Só que o ano que nós estamos aguardando não é um ano de libertação, é um ano de portas abertas. Pastor, portas abertas, graças a Deus. Não é só portas de Deus que vai estar aberta, meu amigo. A porta do mundo espiritual, aonde as entidades do inferno vai atuar mais pesado neste ano de 2026. O que você não acreditou nesse um ano de 2025, você vai ver em 2026. O aceleramento da destruição das famílias, o aceleramento da destruição de seres humanos. Gente, quem diria? Fulano está assim agora, porque será um ano de portas abertas, meu amigo. Será um ano aonde portais espirituais estarão abertos para terem acesso às vidas. Você precisa estar pronto, porque o que está chegando para alguns não é coisa boa. Não estou aqui te causando medo, eu só estou te causando pavor, porque é verdade. Você não tem noção que está chegando. A diferença de quando um líder espiritual está no altar, ele tem entendimento de coisas que vocês que trabalham no átrio não têm. Muitos pregadores não vão falar isso, porque eles não querem perder o seu povo, eles não querem perder os seus recursos financeiros. Mas o que está chegando, meu amigo, coloca a sua barba de molho, você vai ser provado.
se você é de Deus ou não. Eu vou ser provado se sou de Deus ou não. É por isso que Deus, eu venho orando a Deus, Deus, o que eu vou pregar domingo? O que eu vou pregar domingo? E Deus me deu uma direção. O que vocês aprenderam? O que nós aprendemos em 2025? Um ano de liberdade, um ano de transformação, um ano de oportunidades. E muitos, pastora Rose, com muito pesar, com muita tristeza, eu digo, desperdiçaram o seu tempo, desperdiçaram suas oportunidades. A maior prova, você que está me acompanhando, é a quantidade de pessoas que está ali assistindo ao culto. Porque as pessoas, elas não suportaram a sã doutrina, eles não suportaram ser repreendidos, eles não suportaram ser chamados a atenção, eles queriam viver de maneira segundo a sua vontade. E eu digo para você, se você é entendido, se você é inteligente, você olha os fatos que estão acontecendo, não se compara aos fatos que vai acontecer. Eu vi agora, pastora Rose, um homem, eu não sei falar o nome dele, na África. Ele disse que em 2025, no Natal, dia 25, o dilúvio ia acontecer. Centenas e centenas de milhares de pessoas venderam tudo que tinham e entregaram para este homem toda a sua riqueza, todos os seus bens, toda a sua segurança neste mundo. E eles descobriram que era mentira. E eles perderam tudo. Nós que temos pregado a verdade, as pessoas, elas questionam, elas acham que nós estamos brincando. Eu estava até mostrando para a pastora Rose, lá no livro de Gênesis, quando Deus anunciou a Abraão a destruição da cidade. Quando os anjos chegaram a Ló, eles falaram para Ló: avisa os seus que nós vamos destruir a cidade, que o Senhor vai destruir a cidade, para alertá-los. Quando Ló foi até os seus genros, a Bíblia diz que eles entenderam que Ló estava brincando e não saíram da cidade, não saíram daquele mau costume. A Bíblia diz que Ló, pastora Rose, estava cozinhando o galo, se amarrando para sair da cidade. Ele pegou o Ló e a família de Ló às pressas saiu da cidade. A Bíblia diz que a mulher de Ló, ela deu uma olhadinha para trás, ficou, meu amigo, virou uma estátua de sal. E aqueles genros foram dizimados junto com a cidade. A cidade até o dia de hoje, pastora Rosa, é uma multidão de sal. Nada nasce naquele lugar, porque perderam a sua oportunidade. Eu digo para você, o que você aprendeu neste um ano de ensino? Intenso, né? Intenso. Ensino, muitas das vezes, chegava até 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã.
a gente gastando a nossa vida no altar, a gente gastando a nossa vida nas divulgações dos nossos discursos. Esse que vos fala, pastor Ivanildo, o tio, meu filho Ismael, altas madrugadas, trabalhando para poder você ter um conteúdo personalizado, uma informação personalizada. O Inácio lutando para criar os banners, para divulgar as reuniões, para trazer a alusão da verdade, falei certo, alusão? A realidade da palavra de Deus. E muitos desprezaram, abandonaram. E, meu amigo e minha amiga, 2026 não será um ano muito bom para algumas pessoas que plantaram coisa ruim. Não será. É como o obreiro João estava orando, falando. Olha o que está escrito. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Meu amigo e minha amiga, eu vou te revelar um fato que talvez você não se liga muito. O Espírito Santo vai ser removido da terra. Se o Espírito Santo vai ser removido da terra, naturalmente os anjos também se retirarão. Não vai haver oposição dos anjos de Deus contra os anjos do inferno nessa terra. Se você acha que a sua vida está ruim, você não tem noção como é que ela vai ficar com a retirada do Espírito Santo. Se você acha que você não tem paz, só vive uma briga dentro de casa, uma discussão sem limite, você não tem noção. Se você acha que a sua cabeça anda conturbada, tribulada, com o Espírito Santo na terra e os anjos lutando por você, você imagine com a retirada do mesmo. Isso aqui vai virar um caos. Isso aqui vai virar um terror. Até para respirar vai ser complicado. Até para respirar vai ser complicado, meu amigo. Você não tem noção do que o sistema está preparando para esta humanidade ímpia e corrupta. Você não tem noção. Já começaram, pastora Rose, a divulgar que certos alimentos faz mal. Estão dizendo agora até que o feijão faz mal. O arroz faz mal, tem uma bactéria, se passar de um dia para o outro. O café faz mal, se passar de um dia para o outro. O ovo era um colesterol terrível, agora estão dizendo que faz bem. Estão confundindo a cabeça das pessoas. As pessoas estão mais viciadas no materialismo do que no espiritual. E nós venhamos esses 5 anos, meu amigo e minha amiga, trabalhando o espiritual incansavelmente, implacavelmente, sendo rejeitado, sendo amaldiçoado, sendo humilhado, mas nós não desistimos. E a Bíblia diz, muito mais na minha ausência. Será que você vai conseguir obedecer na ausência do Espírito Santo? Eu tive com uma pessoa essa semana, pastor Rose, eu me escandalizei. Com 31 anos, 32 anos de evangelho, eu me escandalizei. Pela primeira vez. Não me escandalizei por líderes espirituais caírem e abandonarem a fé.
não me escandalizei por perseguições ou mentira ao nosso respeito, mas quando aquela pessoa falou que ela colocaria a marca da besta porque ela não ia ficar com fome, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, rapaz, você não vê os fatos acontecendo? Não tem tempo. A correria é tão grande pela conquista material que as pessoas não estão vendo os fatos. Elas não conseguem ver o que está acontecendo. E essa pessoa falou para mim, eu colocaria a marca, eu não vou ficar com fome. Será que você colocaria a marca da besta? Se agora em 2026 viesse uma lei, quem não tiver essa marca, não come, não compra. Você pode ter milhões na conta, mas o seu milhões não vai ter poder mais para comprar e nem para adquirir. Só se você colocar a marca na mão direita ou na tua testa. Você que é ganancioso para comer, você até mata por causa de comida. Eu estava vendo agora essa madrugada, junto com minha família, um filme chamado O Éden. A criação, o Éden. Você acredita que a oferta que foi apresentada para Deus foi comida? Você sabia disso, pastor? A Bíblia diz que Abel apresentou um cordeiro e Deus o aceitou. A Bíblia não menciona que Caim pegou o resto, mas o filme estava mostrando que ele pegou legumes apodrecidos, frutos apodrecidos, verduras apodrecidas e apresentou para Deus. Deus não aceitou nem ele e nem a sua oferta. O que você tem apresentado para Deus? Será que você tem apresentado uma vida de seriedade? Ou uma vida de mentira, de engano, de interesse, de ganância? Será que você tem apresentado para Deus o melhor da tua vida? O seu melhor tempo? O seu melhor pensamento? As suas melhores palavras? As suas atitudes melhores? Ou você tem dado para Deus vergonha, tristeza, decepção? A Bíblia diz que Deus tem desgosto dos infiéis. A pessoa, quando ela mente, ela está sendo infiel. A pessoa, ela quando vê pornografia, ela está sendo infiel. Ela está adorando ao Deus da pornografia. A pessoa, quando se masturba, ela está adorando o Deus da masturbação. Tem um nome para ele. É o Deus da destruição sexual. O que você tem apresentado para Deus? Caim apresentou o resto. Abel apresentou o melhor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Qual é o desenvolvimento que você tem tido ouvindo a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus ela é cansativa para você? Ou você tem alegria? A Bíblia diz que Deus
entregou um paraíso para Adão e Eva, mas a Eva foi lá e comeu o fruto que não era para comer. Ela foi lá e deu também para o seu marido. Será que você não tem dado, mulher, o fruto proibido para o seu marido? Será, homem, que você não está comendo esse fruto proibido? Pastor, que fruto proibido é esse? Quem quer saber? Quem quer saber? Mentira, engano, ilusão, traição, ódio. Esse é o fruto proibido. Quando você fala que ama, mas odeia. Quando você faz coisas íntimas proibidas, que a Bíblia condena. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa desses atos. Eram pessoas depravadas, pessoas que amavam as práticas libestinosas, suja, podre. Por isso que muitas pessoas estão apodrecendo espiritualmente. Ela não tem paz. As pessoas, meu amigo e minha amiga, nesse período, elas deixam de ir para a igreja porque elas têm vontades e desejos. E você vai ver esses desejos se cumprindo agora no carnaval, a partir de janeiro. Você quer conhecer pessoas? É a partir de janeiro. Começa de dezembro, janeiro ao carnaval. Você vai conhecer essas pessoas. Parece que ela dá um stream link que enquanto ela não comete as atrocidades que ela alimentou o ano todinho, ela não tem sossego, ela não tem paz. O Satanás perturba de uma tal maneira que enquanto ela não comete aquelas práticas, ela não sossega. Está chegando o grande dia, louvado seja Deus, do julgamento para todos os infiéis, todos os impuros, todos os adúlteros, todos os maldizentes, fofoqueiros, mentirosos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, que não dá ouvido à voz de Deus, tem se endurecido duramente, resistido. Quando a palavra de Deus bate dentro dela, ela resiste, ela não suporta ouvir repreensões. Está chegando o seu dia, meu amigo. Eu louvo a Deus, eu me alegro, porque a justiça está chegando para mim, para você e para toda esta humanidade corrupta. Essa humanidade que brinca com o Evangelho, brinca com a verdade, prega uma coisa que não vive, prega uma mensagem que não pratica. Está chegando o grande dia daquela palavra que se diz assim: não há nada em oculto que não seja revelado. Meu Deus! Falar que nem o doutor. Meu Deus! Está chegando esse dia. Deus está te dando uma chance. O inferno, ele trabalha com ilusão. No início é gostoso, é maravilhoso, é prazeroso, mas no final é morte eterna. O Hades está de braços abertos esperando tais pessoas,
Pastor, o que é o Hades? O inferno. Você não sabe o que é o Hades, não? Se lesse a Bíblia, saberia. Se visse o filme do Hércules, o desenho, saberia, né? Aí diz assim, ó: desenvolvei a vossa salvação com temor. Não tem temor. Tem pessoas que... Hoje é Santa Ceia, é a última Santa Ceia desse homem. Participa da Santa Ceia e já vai para prostituição, para masturbação, para pornografia, para mentira, para fofoca. Meu amigo e minha amiga, arrependei-vos. Eu sei que o meu discurso não é deleitoso. Eu sei que o meu discurso não é bom para o seu ego, mas ele vai te curar se você dá ouvido. E diz mais: em tremor, você tem que tremer. Tem gente, pastora Rosa, que treme quando não dá um soco, quando não briga. Ela treme para poder se manifestar, para brigar, para jogar aquela adrenalina para fora. Você tem que tremer para obedecer. Você tem que tremer para se entregar para Deus. É isso que Deus quer de você. É você ver a oportunidade de você falar: o meu Deus é mais importante. Aleluia. Você vê a oportunidade de roubar, você fala: não, o meu Deus é mais importante. Você vê a oportunidade de ver a pornografia e você fala assim: o meu Deus é mais importante. Se Deus não vê esforço em você, você nunca vai se encontrar com Ele. Eu vi o filme nessa madrugada de Adão chorando, não foi? Chorando e buscando. E Deus se manifestou. Deus derramou chuva sobre ele. E ele lembrou quando ele teve um encontro com Deus lá no Éden. E ele agradeceu a Deus. E eles falaram: eu já não sinto mais aquele peso, eu não sinto aquela angústia. Saiu. Nós nos conectamos de novo com Deus. Será que você está conectado com Deus, meu amigo? O que você fez nesses dias que você não veio à igreja? O que você fez? O que você pensou? Ninguém engana Deus, meu amigo. A Bíblia diz assim, ó: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, que eu não te conheço, mas preguei no teu nome. Eu fui levantado a pastor, eu fui levantado a obreiro, eu fui levantado a bispo. Eu nem sei quem tu é, porque Deus, ele só reconhece aquele que nega a sua própria vontade. Você negou a sua vontade? Você acha que Deus não te viu lá no seu quarto? Lá naquele lugar? Quando você estava com o celular na madrugada? Ele viu. Ele ficou observando você. Quando aquela mulher te chamou e você foi. Quando aquele homem te chamou e você traiu o seu marido por causa de umas migalhas. Quando você falou mal daquele homem de Deus, ou quando você ouviu falarem mal e você se calou, concordou, porque você não queria ficar mal com as pessoas. Eu ouvi um relato de um jovem que falou para a pastora Rose. A pastora Rose viu ele muito triste. Ele falou: pastora, tia, como é que eu vou
contrariar meu pai e minha mãe, eles me dão roupa, me dão calçados. Se eu contrariar, ele não vai me dar mais. As pessoas preferem contrariar a Deus por migalhas, por oportunidades vazias. Nós temos que obedecer pai e mãe, mas naquilo que é certo. Compete nós agradar a Deus. Satanás, nesse ano de 2026, meu amigo, ele vai fazer um investimento tão pesado que você não vai resistir se você não estiver conectado à videira, se você não for batizado com o Espírito Santo. Tem até os que estão batizados com o Espírito Santo que estão caindo. Lembra de Saul? Lembra de Davi? Lembra do poderoso Salomão? Mas Davi achou arrependimento. Salomão achou arrependimento. Saul preferiu se matar. Olha o que diz. Quantas almas você ganhou? É para pensar, é para refletir, não precisa falar não. A Bíblia diz assim, ó, Provérbios 11:30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma é sábio. Você sabia que quando você fala de Jesus para as pessoas, você se torna sábio? E você desenvolve sabedoria e inteligência? Olha só a explicação. Ganhar alma é sinal de maturidade espiritual. Evangelizar não é opção, é missão diária da igreja e do cristão. O pastor não tem marcado evangelização, pastora. E agora? Você precisa de uma evangelização marcada para falar de Cristo? O que você tem compartilhado nas suas redes sociais? Uma palavra? Uma oração? Um versículo? Um vídeo do pastor falando de salvação? Ou você tem compartilhado besteirinha? Deus vê tudo, meu amigo. A Bíblia diz que Deus se inclina para olhar para a terra, procurando fiéis, pessoas que estejam conectadas com Ele, pessoas que estejam com um propósito firme. Segundo, quantas pessoas você falou de Jesus? Será que você já falou de Jesus para os seus familiares? Ou você prega uma mentira? Você carrega uma postura que não existe? Porque não, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Você prefere falar de pornografia do que falar da palavra de Deus, né? Só a palavra, não tem nenhuma conversa, uma conversa diferente. Que conversa diferente nós vamos ter, meu amigo, dentro de uma igreja? Será que nós vamos falar de pornografia agora? Vamos falar de safadeza? Vamos falar de crime? De matança? Aqui na igreja você tem que falar das coisas de Deus. E fora da igreja, você tem que separar um momento para falar de Jesus, meu amigo. Você não vai ficar que nem um louco pregando Jesus para os quatro cantos do mundo. Mas você
seja um testemunho vivo das pessoas olhar para você e observar você e falar assim: quero ser que nem esse cara aí, ó. Não é? Quero ser que nem aquele negão lá, ó. Não é? Não é o que tu fala? Quero ser que nem aquele negão lá. Você que nem o tio João. Você é um tio. Aquela camisa lá vai ser minha. Né? É assim. Aí você vê uma criança dessa, não dá nada. Mas Deus está preparando ele para algo grande. Aleluia. Deus está preparando ele para um trabalho especial. Aí diz aí, ó. Falar de Jesus revela coragem e convicção. Você tem tido coragem e convicção? Será que quando as pessoas elas vêm até você com um problema, você só fala, mas daquilo que não pratica? Só tem efeito quando é praticado, quando é vivido. Falar da Bíblia por falar, até Satanás fala. Satanás é um dos maiores pregadores do Evangelho, se você não sabe. É por isso que existe os obreiros de Satanás. Os obreiros de Satanás faz o quê? Ele prega a palavra. Mas só que por dentro ele é rapina. Ele é uma mentira. Ele é um engano. Ele é uma farsa. Ele mostra que é luz, mas é trevas. Apocalipse, Jesus deixou a gente alertado sobre isso. Eles se declaram judeus, mas não são mentirosos. Quem pratica mentira é filho do diabo, é filho do espírito do mal. Jesus falou isso. Pastor, não tem uma bênção melhor que essa? Salvação? Pastor, não vai delegar nada no final do ano, na última reunião, não vai dizer que a gente vai prosperar, que a gente vai ser feliz. Você obedece, você vai ser. Obedece, meu amigo. Pastor, e a multiplicação dá que você vai ter. 2026 vocês vão estranhar os discursos. Vocês vão estranhar muito. 30 minutos de reunião. Todas elas. O único que vai ter uma exceção é a reunião do 3 em 1. E quando tiver uma santa ceia. Porque o que adianta você pregar o evangelho para quem não quer? Por isso que Deus me deu um público, tanto físico como online, para pregar o evangelho. E ele se interage lá, né? Se interage, compartilha. Vocês têm que ver 16 mil pessoas. Até reclamaram que eu não vou fazer terça-feira. E se interage. Não vai dar. Estão reclamando porque não vai ter reunião agora. Só em janeiro. Esse é o nosso público online. E o público físico está assim, ó. Graças a Deus! Cuidado, meu amigo. Você não tem noção que está chegando. Não adianta gritar. Não adianta espernear. Você não sabe o que está chegando. Você não tem noção do que está vindo aí. Até eu fico com medo. Eu me isolo. Vou te revelar uma coisa. Eu me isolo para estar puro. Eu falo pouco para não pecar. Você pode observar. O pastor não é de falar muito quando sai do altar. Eu me retiro para o meu escritório e vou trabalhar online. Enquanto você está de bobeira, eu estou trabalhando. A minha família está trabalhando, a minha esposa está trabalhando, meu filho está trabalhando.
tem moleza para ele, não tem moleza para minha esposa. Esses dias que a gente pegou para dar um start, um reset, mas cheio de ideias já na cabeça, cheio de ideias, até, Aí nasce o sofre. mas eu digo para você, quantas aulas, quantas pessoas você pregou Jesus? Você pregou, presta atenção, você pregou de Jesus ou você pregou Jesus novamente? Com as mentiras, com o engano, com a masturbação, com a pornografia, com a mentira, falando mal da autoridade, falando mal do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu tio, do teu vizinho. Hã? Reflete, meu amigo. Esse é o nosso tema. O que você aprendeu neste ano? Aprendeu neste um ano de ensino? Você está pronto para pular para o outro lado? Você está pronto? Você está pronto para ir para a eternidade? Aí diz assim o 3: você ensinou sua casa o caminho de Jesus? Você tem ensinado? Eu não abro a Bíblia constantemente para minha esposa nem para o meu filho. Presta atenção. Eu procuro ser um exemplo para orar, para me ungir e para fazer a obra de Deus. O maior exemplo não é palavras. O maior exemplo é a atitude. O maior exemplo é a atitude. Eu tenho visto o fruto do meu trabalho desses 1 ano na minha família. Você tem visto o teu trabalho na sua família? Meu filho hoje me dá satisfação de tudo. Se ele postou um vídeo, ele vem me falar comigo: eu já postei, pai. Todos eles. Fiz isso. Fui ali. Vou numa festinha com o João. Quando chega, conta todo o relato da satisfação. Será que você ensinou sua casa o caminho de Jesus? Será que você mostra um exemplo para sua família? Ou só é briga, fofoca, mentira, discórdia, confusão, facções, tiro, porrada? Pode falar porrada? Se não pode, o Inácio que mandou falar. Será? Eu lembro que eu vivia batendo de frente com meu filho de frente comigo. Hoje, espera. Manda mensagem, daqui a pouco vai. Senta aí. Vive aí perambulando por aí, tudo quanto é lugar. Aí vai tirar o menino da pregação? Não pode. Manda mensagem para ela, falar que não vai poder ir agora. Então, Ela sabe o que está aqui. amém. Então, eu digo para você, qual é o exemplo que você tem dado? Será que teu filho pode acreditar em você? Seu pai pode acreditar em você? Sua mãe pode acreditar em você? E a gente aprendeu a suportar a chatura um do outro dentro da minha casa. Porque nós somos chatos, não somos? Minha mulher é chata.
quando ela quer ser. Eu sou chato pra caramba quando eu quero ser. O Ismael é chato quando ele quer ser. A gente aprendeu a negar a si mesmo e viver em uma harmonia muito maior, muito mais equilibrada. Porque antes a gente se preocupava muito em ensinar os demais. Só que a gente entendeu que a gente primeiro tinha que ensinar a gente. Às vezes a gente se preocupa muito com a vida alheia. Nós que somos pastores, esposa de pastores, bispo. Só que 2026 vai ser diferente. As pessoas vão começar a falar assim: o pastor ficou frio, o pastor não ama as almas. Não é isso. As almas não têm dado valor. Você gasta tanto tempo e a pessoa só te amargura. Eu já ensinei a pastora Rose: foca Jesus. Foca Jesus. Porque nós estamos vivendo em uma época de traição, em uma época de decepção. Agora então, em 2026, a Bíblia diz que Deus abre as portas para que entre a nação justa. Se as portas estão abertas para entrar a nação justa, está aberta também para entrar o quê? Os injustos. Cuide da sua salvação, meu amigo. Relaxa, Pedrão. Cuide da sua salvação, Jesus. Cuide da sua salvação, Jesus. Porque a oportunidade é essa. Aí diz assim, ó. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que tem servido, meu amigo? Será que você tem servido Jesus? O que você aprendeu neste ano, neste 1 ano de ensino? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro, o campo missionário é o lar. Ensinar a palavra em casa gera proteção e continuidade de fé. Será que você está pronto para o que vai chegar em 2026? O que você tanto ama vai acabar, que é o dinheiro. Vai chegar dia que você não vai ter nada e vai viver muito bem, o sistema diz, mas muito bem sobre o governo do anticristo. Isso é só para te iludir, mas quando você estiver bem iludido, você vai ver o que é o terror. Você está pronto para isso? Já estão começando a dizer que os extraterrestres estão vindo. Você sabe quem é os extraterrestres? Eles existem mesmo. Não é uma mentira. Nunca foi uma mentira. Os extraterrestres são as forças do mal que foram soltos e já está chegando. Você já refletiu sobre isso? 4. Você deu bom testemunho na sua vizinhança? Quem é você dentro do seu lar? Será que os vizinhos podem dizer: ali tem uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro homem de Deus? Ou é tiro, porrada e bomba e xingamento?
Será se fizer uma entrevista na cidade onde você mora, você vai lograr êxito? Ou as pessoas vão fazer aquela cara? Sem comentário. Será que você é como aqueles genro de Ló? A Bíblia diz que Ló falou para ele que a destruição estava vindo. Eles acharam que era o quê? Uma brincadeira. E o fogo matou todos eles. Talvez a sua atitude dentro da sua casa tenha mostrado para a sua família que tudo é uma brincadeira. Talvez nós, quando não damos bom testemunho, nós mostramos para a nossa família que tudo é uma brincadeira. Se Jesus é tão importante para você, você dá valor a Ele. Aqui não é um lugar de lazer. Aqui não é um lugar de distração. Aqui é um lugar de despertamento espiritual. Aqui nós despertamos o povo através da presença física e da presença online, do perigo que sua alma está correndo. Isso não é um discurso para dar um aleluia, Deus é mais, estou feliz. É um discurso para você ficar atormentado em pensamentos. O que eu tenho feito na minha vizinhança? As pessoas têm te observado. As pessoas têm visto você, seu testemunho, sua conduta. Do que adianta eu ter nome de que estou vivo? A Bíblia diz, mas eu estou morto. A Bíblia fala sobre isso. Tem nomes de que vive lá no Apocalipse, mas está morto. Tem nomes de que vive, mas está morto. Diz assim, assim, Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz tem sua resplandecido diante dos homens? Você sabe o que é luz? Luz é conduta, luz é testemunho, luz é exemplo. Que exemplo você tem sido para os seus contemporâneos? O que é contemporâneo? É seus vizinhos. 5. Você faz a obra de Deus com amor, temor, zelo? Ou você faz de qualquer maneira? Ou faz por fazer? Você está fazendo para o pastor, para o bispo, para a pastora ver ou para Deus ver? Aí diz assim, Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia diz que o seu nome será escrito na terra para ser pisado pelos homens. A Bíblia diz que o bom nome é mais precioso do que o melhor perfume que existe. Esses perfumes caríssimos aí, caríssimo, 2 gotas de perfume é uma fortuna. O teu nome vale mais do que isso. Se você bota um perfume desse, olha para mim, você atrai as pessoas ou não atrai? Atrai. Mas será que o teu bom nome tem atraído as pessoas ou tem afastado as pessoas de você? Não, isso daí não. Isso aí não. Será que o teu testemunho não tem amarrado a obra de Deus? Será que a sua família não se converte por culpa sua? Será que os teus vizinhos não se convertem por culpa sua? Será que os teus vizinhos não buscam Jesus por culpa sua? Deus
se agrada da excelência e do seu compromisso. Você tem tido excelência, compromisso? Quando você apresenta uma oração a Deus, um jejum a Deus, você tem sido fiel ao seu jejum de 21 dias por batismo do Espírito Santo? Você tem buscado o Espírito Santo nesses 21 dias? Você tem conectado a sua alma ao Espírito Santo nesses 21 dias? Está sendo osso, não está, pastoral, hoje? Mas a gente está, não tem moleza. Já quebrei o jejum várias vezes. Eu falei, vou fazer de novo. Será que eu fico de braço cruzado em cima do altar, como eu não estou gostando de nada? Hã? Ou eu fico solto para receber a palavra de Deus? Hã? A palavra de Deus nunca vai ser gostosa, meu amigo. A palavra de Deus nunca vai ser saborosa para os infiéis. Mas aquele que tem feito tudo o que é certo, quando ela vem, né? Até a repreensão é doce. Pô, graças a Deus, eu estava andando por um caminho errado e Deus me chamou a atenção. Aí Deus falou para Caim: por que anda irado, Caim? Por que está tão chateado? Se fizer o que é certo, tu não vai ser aceito. Eis que o pecado está à porta. Não só o pecado, Jesus também está à porta, a Bíblia diz. E ele bate, o pecado também bate. Mas você tem dado noção para quem? Para Jesus, não faça isso? Ou para o pecado? Na pornografia, na masturbação, na prostituição, naquela saidinha escondida que Deus viu e Satanás também. Meu amigo, não há nada em oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja descoberto. Aí diz mais: servir sem zelo enfraquece o testemunho e entristece o Espírito Santo. 6. Você colocou em prática os ensinamentos? Você praticou tudo aquilo que você aprendeu neste 1 ano? Eu não esqueço de tudo aquilo que os meus mestres me ensinaram nesses 32 anos que vai fazer. Eu não me esqueço, pastor Amor. O Espírito Santo sempre me traz a lembrança. Você sabe por causa de que ele me traz a lembrança? Porque eu pratiquei, porque eu guardei. Amém? Amém. Eu estendi meu tempo, mas foi necessário. Só vou ler só o texto e o versículo rapidamente, sem explicação. Vai fazer. Diz assim, ó, Tiago 1,12: se cumprides, se sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1,2: qual foi o fruto do seu aprendizado? Gálatas 5:22: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria e paz. Você tem sido fiel? Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. 9. Você tem certeza da sua salvação? Primeiro Epístola de João 5:13: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. 10. Citação: cite um milagre deste ano de 2025. Fale um milagre que Deus fez na tua vida. Não. Vamos ver. Salmos 126:3. Senta lá, criança. Grande coisa faz o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O que Deus fez por você para você ter alegria?
Será que você se alegrou no batismo nas águas? Será que houve uma mudança de caráter, de transformação dentro de você quando você desceu às águas? Aquela criatura nojenta, arrogante, prepotente, amargurosa ficou lá ou ela continuou dentro de você? Ela bate, ela luta para sair para fora. Aquela criatura agressiva, mentirosa, enganadora, ela luta. Amém? Amém. Até que o Espírito Santo nos usou em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.